Saudações filosóficas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Professor Kraus. Nós temos aqui um convidado mais do que ilustre, que é um dos grandes pensadores do período pré-socrático, que se trata de Parmênides de Eleia. Se você procurou esse conteúdo aqui, se você deu play, evidentemente você tem que resolver uma treta envolvendo Parmênides. De repente é uma prova que vai ter esse conteúdo, é o Enem que você está revisando, ou é alguma parada da faculdade, ou simplesmente você é uma pessoa good vibes que curte uma brisa filosófica. E calhou aí de buscar quem? Parmênides. Parmênides está inserido, nessa primeira temporada, digamos assim, da filosofia ocidental, que é o período pré-socrático, também chamado de cosmológico. Evidentemente, esse período recebe esse nome de pré-socrático porque é o período que antecede o trabalho de Sócrates. Sócrates é um divisor de águas aí nesse período da história da filosofia, porque ele vai virar algumas chavinhas. E uma delas tem a ver com o lance do período pré-socrático também ser chamado de cosmológico. Isso porque o período pré-socrático tem como foco principal uma reflexão sobre a natureza. O primeiro filósofo do Ocidente, o Tales de Mileto, por exemplo, ele estava muito focado no lance da arqué, que seria a causa primeira, a busca da causa primeira, que o Tales vai dizer que é a água. E é interessante notar que Sócrates ele vai mudar o foco. O foco, ele se volta para o ser humano, política, ética, conhecimento e por aí vai. Parmênides, ele está nesse rolê do período pré-socrático, pensando a natureza. Então entenda isso, essa informação é importante. Parmênides se trata de um pensador pré-socrático, de um filósofo da natureza, beleza? E daqui por diante, evidentemente, nós vamos mergulhar em algumas das suas principais ideias nesse vídeo intitulado Tudo sobre Parmênides. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. O primeiro tópico, se você é uma das pessoas bem organizadas, assim, sabe? Você coloca aí imutabilidade do ser. Isso mesmo. Segundo Parmênides, as coisas são o que são. Não há transformação e mudança. Para ele, inclusive, essa ideia de movimento, transformação e mudança não passa de uma ilusão proporcionada pelos nossos sentidos. Então, claramente, Parmênides está indo numa direção filosófica que não é compatível com Heráclito. Por sinal, aqui no nosso canal nós temos um papo intitulado Tudo sobre Heráclito. Então entenda isso. De acordo com Parmênides, não existe aquele jogo que Heráclito propôs de uma briga entre ser e não ser. Não é essa a visão que Parmênides traz. Ele vai dizer que quando nós contemplamos alguma coisa na natureza, nós estamos tendo acesso à realidade. As coisas, elas não foram, nem serão. As coisas são o que são. Então, se a gente admite que esse instante que nós estamos tendo acesso ao ser é o único onde nós acessamos a realidade, então as coisas, elas são imutáveis. É muito perspicaz a visão do Parmênides. Lembra muito, e eu gosto de citar isso em sala de aula, a visão daquela brincadeira de criança de fazer um desenho, em folhas de papel sequenciadas, e aí quando você passa o dedo na lateral, você tem a impressão de que há movimento, quando na verdade nós temos apenas folhas que estão colocadas uma após a outra, que é o mesmo princípio que a gente encontra no cinema, por exemplo. Outro ponto que é digno de nota é o ponto da identidade do ser. De acordo com Parmênides, o universo é uno além de imutável. Então há uma unidade cósmica entre todas as coisas. Você não tem aí uma divisão das coisas. Na verdade, existe uma conexão entre todos os elementos da realidade. É muito interessante que a gente encontra na história da filosofia alguns pensadores que vão mergulhando mais profundamente nessa ideia. Algo parecido, por exemplo, a gente encontra, evidentemente, parecido, guardadas as proporções, a gente encontra em Spinoza, evidentemente, uma complexidade bem punk rock lá no pensamento do Spinoza.
Um dos pontos que também é fundamental, né, assim, quando a gente vai estudar o Parmênides, é que ele está construindo aí uma espécie de hierarquia entre razão e sentidos. Nós já falamos aqui que ele vai considerar que o movimento e a transformação não passam de ilusões. E aí é importante a gente acrescentar essa questão. Segundo Parmênides, a razão, ela deve estar acima dos sentidos. Os sentidos, eles acabam atrapalhando, criando ruídos que perturbam a racionalidade e uma boa reflexão. Diga-se de passagem, quem bebe nessa fonte é Platão, por exemplo. Platão vai nessa linha, inclusive elevando o patamar dessa discussão proposta também por Sócrates, né? Então a gente encontra em Sócrates e em Platão essa ideia de que a razão merece um crédito maior do que a sensibilidade. E pegando o embalo nessa discussão, ele vai apresentar para a gente o caminho da verdade. Aí tem a palavra grega aletheia, e o caminho da verdade é justamente esse caminho da racionalidade. E se você usar a razão para analisar o mundo que te cerca, você vai perceber que a realidade ela é imutável, ela é uma unidade. Mas existe também o caminho da ilusão, o caminho do engano, da mentira, que é representado aí pela palavra doxa. Então, entrar nesse caminho da ilusão é justamente enveredar aí por essa jornada que tem os sentidos como o seu grande guia turístico, digamos assim. Então, é muito importante destacar essa incompatibilidade entre Parmênides e Heráclito. Heráclito é reconhecidamente o grande defensor dessa ideia de que o universo é um fluxo, que a única coisa permanente é a mudança. Então, Heráclito defende a completa mutabilidade do ser, da natureza do universo. Parmênides, lembre, é o grande defensor da imutabilidade. Os eleatas, né, os filósofos da cidade de Eleia, os principais, né, incluindo Zenão, eles flertam muito, né, eles transitam muito por essa ideia de rejeitar uma posição do mobilismo e defender o imobilismo. Beleza? Então nós aqui pontuamos brevemente alguns dos insights e ideias principais para você mandar bem, né, nas provas ou nas discussões sobre Parmênides. E é muito importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário para agregar, né, engaja com esse conteúdo para que esse conteúdo fique mais visível e disponível para mais e mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.